Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Você passou a noite bem? Dormiu em paz? Uma noite tranquila e um sono reparador? Ou você teve uma noite turbulenta, com pesadelos, aflição, angústia, ou quem sabe, passando por algum vexame na sua vida ou na sua família? Nesta manhã, pare um pouco, abra o seu coração e a sua mente para receber a palavra de Deus. Certamente Deus vai falar ao seu coração nesta manhã, através do Cada Dia. Nesta manhã vamos ouvir o reverendo Jeremias falando sobre meio ambiente e sustentabilidade. Que, aliás, nesses dias, nós temos visto quanta coisa se faz agressivamente falando contra a natureza, contra o próprio habitat, contra a fauna, a flora. Enfim, nós estamos estragando o nosso planeta através de ações e atitudes agressivas à natureza. É bom que você, nesta manhã, abra o seu coração para ouvir o reverendo Jeremias falando sobre meio ambiente e sustentabilidade. Com vocês, o reverendo Jeremias, no Cada Dia. Olá! O que você faz para cuidar, arrumar a nossa casa? Se você pensa que eu estou falando da sua casa, como você limpa, põe em ordem todas as coisas, está enganado. Eu falo da minha, da sua casa, o nosso planeta, ambiente em que todos nós vivemos. Então, qual tem sido a sua atitude diante do meio ambiente? O que você tem feito para preservar o planeta Terra? Procuro não jogar lixo para a rua. Economizar água também, que hoje em dia a água é riqueza pra gente, né? A questão da gente poder jogar sempre o lixo no lixo, da gente não jogar lixo para fora do carro. Como explicar os desequilíbrios da natureza nos dias de hoje? O que dizer das chuvas que vêm fora de tempo e com fúria e saem arrastando tudo o que encontram pela frente? O que dizer também sobre o furacão Katrina? Seria isso um desastre natural ou fomos os colaboradores indiretos dessa tragédia? O que será do nosso futuro se não há uma conscientização mundial sobre a situação do meio ambiente? No nosso futuro a gente vai ter um aumento da temperatura global, provavelmente vai ter a poluição dos rios, das bacias hidrográficas e provavelmente não vai ter mais condição de desenvolvimento sustentável na Terra. No programa de hoje você vai conhecer projetos interessantes que visam a sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Uma ideia que tem dado certo e a natureza agradece. Meio ambiente e sustentabilidade. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Fique conosco. Qual é o seu compromisso com a natureza? Em sua opinião, é possível salvar o nosso planeta ou evitar certos desastres ecológicos? Você se preocupa com as mudanças que estão acontecendo na natureza ou isso é invenção da televisão? De acordo com as últimas notícias, faz alguns anos que começou uma desintegração de algumas geleiras gigantes, tanto na Antártica como no Ártico. Estes depósitos de neve eram considerados eternos antes e pareciam que nunca iriam ter alguma alteração. No entanto,
Não precisamos ir tão longe para nos darmos conta que há um desequilíbrio no nosso meio ambiente. Para se ter uma ideia da destruição, basta contar as árvores cortadas em seu bairro e que não foram replantadas. Por outro lado, o lixo nos indica a cada semana o reflexo de uma geração do desperdício e que a palavra reciclagem é muito rara e, em alguns lugares, até mesmo desconhecida. O que você tem feito para preservar o planeta Terra? Promovo economia de água e algumas outras medidas assim envolvendo também economia na eletricidade. A gente sempre tem reutilizado sacolas plásticas, vidros, potinhos de plástico em casa e também quando a gente está fora, tem algum lixo para jogar, como hoje não tinha um recipiente para lixo, aí eu coloquei o lixo dentro da bolsa. A gente economiza água, isso a gente economiza bastante. Teria que ser uma conscientização que venha desde os primeiros anos de vida e também a conscientização do governo, né? Do governo federal e estadual. Porque não adianta nada você fazer uma coleta seletiva em casa se você tem uma indústria poluindo do outro lado da cidade. Meio ambiente e sustentabilidade. Queremos continuar com este assunto depois de um pequeno intervalo. Continue aí. Estamos tratando em nosso programa de hoje sobre o meio ambiente, nossa casa. Muitos têm assumido a responsabilidade com o planeta Terra, nosso meio ambiente, nossa casa, como mencionamos há pouco. E não fica por aí, não. Muitas pessoas têm cuidado da criação de Deus e ajudado a limpar o ar que todos nós respiramos. Atitudes simples podem ajudar neste processo. E você, tem o costume de separar o lixo orgânico do reciclável? Temos sim. Só que a gente encontra muita dificuldade em ter assim, espaços que recolham esse lixo. Não, na verdade não. A gente separa o plástico dos papelão. Eu faço alguma divisão, mas não completa. Papelão, latinha, tudo. Daí eles passam lá de terça-feira e pegam. A importância que você vai estar separando um lixo que provavelmente pode ser usado para outros fins, né? Que hoje a gente tem várias coisas aí feitas com garrafas PET, com papel reciclável, que já tem uma indústria aí, e um outro lixo que vai ser utilizado, por exemplo, com adubo e outros fins. Então, separando, você está reaproveitando aquilo que você consumiu. Separar o lixo é uma das atitudes importantes no processo de limpeza do meio ambiente. Mas muito mais importante é estar atento à prevenção. O que podemos fazer para não sujar o nosso planeta? É possível pôr em prática os nossos projetos respeitando a sustentabilidade? Além do toque especial para dar conforto e encher os olhos dos visitantes, em cada ambiente é possível perceber uma certa preocupação com a sustentabilidade. Logo na entrada da Mostra de Arquitetura e Urbanismo, o deck, todo feito em pallets, chama a atenção pela criatividade, bom gosto e baixo custo. Estilo neoclássico, detalhes contemporâneos e ecologicamente correto. Para não agredir o meio ambiente, a equipe da Ana Paula pensou em cada detalhe. A parte do piso de PVC, né, como ele é um plástico, ele pode tanto ter sido feito com um material reciclado, quanto quando a gente não quiser mais utilizá-lo, ele pode ser descartado e ser reciclado. A parte de iluminação tem a economia de energia, pelo LED, que é uma lâmpada fria, e tem a parte de não esquentar o ambiente. Você, então, não precisando de uma parte de ventilação forçada, um ar-condicionado, alguma coisa do tipo. Aqui o destaque é o excelente aproveitamento de um espaço com pouco mais de 32 metros quadrados, onde é possível ter escritório, sala de TV, estar
dormitório, tudo isso graças a esse sistema de automação. Pode não parecer, mas em meio a tanta tecnologia, dá sim para economizar. Essa plataforma giratória, ela tem 2 motores, um girando em um sentido e o outro no outro. E cada motor equivale a menos que 184 watts. Quer dizer, é menos que um chuveiro elétrico, tanto quanto uma televisão utilizada. Quando você vai reformar, como no caso foi esse espaço reformado, é ver a necessidade de reaproveitar coisas que existem no ambiente. Nesse caso, a gente reutilizou todas as madeiras originais da casa. Aqui nessa área externa, a profissional também teve toda uma preocupação com a sustentabilidade. Além da iluminação natural, que é captada por um painel de energia solar, o piso também é totalmente reciclável. Ele é feito de borracha de pneu e de um material usado em solas de sapato. Ambiente descontraído e com uma decoração exclusiva. Para manter essa proposta, Solange e Bárbara ousaram nas cores e na criatividade. No teto, os pinos de madeira dão a sensação de movimento. O vidro reciclável na parede dá um toque mais que especial. E já que o negócio é reaproveitar, nada melhor que uma escultura de sucata. Fica fácil trabalhar com material sustentável hoje. A gente encontra muita coisa no mercado. Não só a gente procura, como o cliente está cada vez mais pedindo a sustentabilidade em várias formas, desde o uso de cisterna, reaproveitamento de água. Tem muitas fases e áreas da construção e do projeto onde a gente tem que se preocupar com isso. Hoje nós queremos que você repense qual tem sido a sua postura diante do meio ambiente. Como cristãos, devemos ter um olhar crítico de como têm sido nossas ações com relação à nossa casa, o nosso planeta Terra. Com respeito ao cuidado do meio ambiente, os cristãos têm tido posições diferentes. Alguns acreditam que o planeta é autossuficiente, outros acreditam que nós precisamos cuidar dele. O que você pensa sobre isso? Se nós pensarmos na responsabilidade do cristão com a obra criada de Deus, ela é total, é absoluta. E por isso nós precisamos não apenas agir ecologicamente com relação às coisas que Deus criou, mas acima de tudo cuidar por sabermos que Deus nos deu essa responsabilidade de fazer um bom uso das coisas que Ele deixou para nós aqui. O pecado prejudicou, de certa forma, essa relação que nós tínhamos com a natureza e nós precisamos, então, através da conversão, de uma nova vida na presença de Deus, um relacionamento com Jesus, né, trabalhar de forma que a gente evite que o pecado, não é, que destrói, que mata, ele possa prejudicar essa relação saudável que nós precisamos ter com as coisas que Deus fez. Como cidadão, a gente precisa aprender a jogar o lixo no lixo, ajudar também os órgãos públicos na organização desses projetos que os municípios estão desenvolvendo nas suas cidades. E na medida em que nós pregamos a palavra de Deus, ensinamos o Evangelho genuíno de Jesus, essa parte dessa conscientização de ser uma bênção no contexto em que nós estamos inseridos, uma testemunha viva da transformação que o Evangelho proporciona para nós, é uma realidade. E isso se reflete nesse dia a dia, nessa boa educação, nessa boa cidadania que a gente precisa desenvolver no nosso dia a dia. Deus criou todo um ambiente ideal para o ser humano viver e espera uma ação mais efetiva de cada um de nós no cuidado de toda a sua criação. Pense nisso. Que realmente você comece hoje mesmo a ter novas atitudes com respeito à natureza e que possa também influenciar as outras pessoas ao seu redor nesta grande tarefa para cuidar do nosso meio ambiente, nossa casa. Meio ambiente e sustentabilidade. Depois do intervalo, uma mensagem especial do reverendo Jeremias Pereira. Continue aí.
série Líderes que Influenciaram o Mundo apresenta Paulo Desbravador. Hernandes Dias Lopes mostra detalhes da vida do apóstolo Paulo, sua conversão, ministério, viagens missionárias, sofrimento e martírio. Adquira o DVD Paulo Desbravador, de segunda a sexta pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003 e também pelo site lbc.org.br. Seja desafiado a imitar esse gigante de Deus. E aí, gente boa, tudo bem? Coisa abençoadora é nós encontrarmos aqui no programa Cada Dia, não é? Que Jesus te abençoe e te guarde, renove suas forças, tire o peso de sua alma, te dê fé, força e coragem para continuar, mesmo que as coisas ainda não estejam daquele jeito que a gente gostaria ou que você precisa que melhore. Deus está no controle. E Ele vai continuar te olhando, porque Ele é o nosso pastor. Nossa conversa de hoje é sobre meio ambiente e sustentabilidade. Vamos ler as Escrituras? Vamos ler a palavra de Deus, começar por ela. Vamos lá? Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Mas o verso 7 também diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os céus proclamam a glória de Deus. Quando a gente olha a natureza, olha as estrelas, o sol, a lua, o firmamento, quando a gente para pensar um pouquinho sobre o valor da água e como que a terra é algo tão exponencial, você põe lá uma semente e essa semente germina e produz, é um negócio maravilhoso demais. Quando a gente estuda as espécies, as diferentes plantas, já parou um pouquinho para olhar as flores? Há certas coisas que Deus criou que elas não dão fruto, é só para dar perfume e beleza. E as cores criadas pelo Eterno. E quando a gente olha num telescópio a distância das estrelas, o sistema solar, e quando você pensa que bilhões e bilhões e bilhões de estrelas existem, os céus proclamam a glória de Deus. A criação, gente boa, é um evangelista. A criação chamada revelação geral. A criação nos obriga a pensar que existe um ser inteligente, superior, criador de tudo isso, e que tem que existir sustentação para essas coisas. A Bíblia fala que essa pessoa tem um nome, e o nome dela é Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem Ele, nada que foi feito se fez. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele nos ama. Ele morreu na cruz e ressuscitou para a sua e para a minha salvação. Quando nós pensamos no planeta, e quando nós pensamos no meio ambiente, nós somos obrigados a pensar em umas coisas. Será que vai ter água para todo mundo? Será que vai ter comida para todo mundo? São 7 bilhões. Dentro de... o tempo de vida está aumentando, sabia disso, né? Antes o homem era no máximo até 70. Eu estava lendo um livro de 1920 que uma mulher com 40 anos era considerada decrépita. Velhusca, com 40 anos. Hoje as meninas de 40 anos estão dando show nessa galera, é ou não é? Cuide do planeta, é um desafio que nós temos, porque conhecemos o Criador, nosso Senhor Jesus Cristo.
Foi Deus quem criou nossos pais, Adão e Eva, e os colocou para cuidar do jardim do Éden. E esse é um mandamento para toda a raça humana. Somos mordomos da criação. Vou repetir. Somos mordomos, cuidadores da criação. Como é que a gente poderia cooperar com o Deus sustentador, cuidando desse planeta? Bom, primeiro precisam de leis federais, estaduais e municipais que preservam as nascentes, que protegem os leitos dos rios, que anulam a exploração das grandes empresas que querem o lucro e detonar tudo a todo custo. Então, você e eu, como é que nós cooperamos? Votando direito e cobrando resultados de vereadores, deputados estaduais e federais, senadores, do prefeito. Você sabe que a mobilização através da internet, do Facebook, do Twitter, das redes sociais, tem obrigado dirigentes a melhorar a cabeça deles e a ter respeito com o planeta que Deus criou e que nós somos mordomos de Deus. Então, uma das maneiras de cuidar e de ajudar é votando direito, tendo leis federais, estaduais e municipais, e essas leis precisam ser supervisionadas, senão o povo não obedece. Como que podemos ajudar o nosso planeta a continuar belo e bonito, e maravilhoso e produtivo? Além das leis, nós precisamos de fazer ações comunitárias. Igrejas podem se envolver adotando nascentes. Igrejas podem se envolver ajudando a furar poços de águas e ajudando a preservar. Igrejas podem se envolver como comunidade, fazendo campanha para que o povo melhore o cuidado com seu lixo. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas cada vez que eu conto é para exortar quem me escuta e para exortar a mim mesmo. Eu já saí de casa, há alguns anos atrás, para ir para um culto carregando uma sacola de lixo que joguei dentro do ribeiro. Tenho vergonha disso. Hoje não, as coisas melhoraram e mudaram. Mas tem muita gente ainda que joga lixo nos rios. Ô, gente boa, uma campanha educativa, fizemos isso na nossa igreja, para que o povo não pegue latinha e jogue pelo... O cara está andando de carro, tomando refrigerante, joga a latinha na rua. Então, nós podemos, como comunidade, ajudar, cooperar, participar. Graças a Deus que tem ONGs envolvidas com a preservação de animais, com a preservação de leitos de rios, com melhor cuidado, campanhas na televisão. Tudo isso é um movimento que eu creio. O Espírito Santo de Deus me influencia todo mundo, não é só crente não, os não crentes também. E aí você e eu podemos ser parceiros do cuidado com a terra, com a água, com o ar. Parceiros, ações comunitárias. Além de ações políticas, ações comunitárias, nós podemos ter ações pessoais. Nós podemos ter ações pessoais. Como eu disse, nós podemos começar dando exemplo de como é que nós vamos cuidar do nosso planeta. Vamos gastar água com parcimônia, com equilíbrio. Vamos ter um lixo melhor cuidado, um lixo reciclável, organizado. Vamos ajudar a investir com aqueles que estão cuidando do nosso planeta. Vamos orar também, isso é uma ação pessoal. Vamos orar para que os nossos dirigentes tenham temor do Senhor e para que eles fiscalizem, multem as empresas destruidoras, a ganância de cada vez mais, não importando como vai acontecer. Bom, Deus é o Senhor da criação, Ele vai cuidar de sua criação, mas Ele nos chama para ser parceiros. Vamos cooperar. As gerações que vêm depois de nós, se o mundo for demorar, se Jesus for voltar, só no ano 2500,
Como é que a geração que vai chegar no 2500 vai chegar? Você sabe que a campanha contra o cigarro, ela aumenta cada vez mais e deve aumentar, porque ela é uma destruidora. O tabaco tem funções medicinais, mas o cigarro destrói. Meio ambiente. Vamos orar para pedir ao Senhor que leis sejam feitas e leis justas que calibram. Vamos pedir ao Senhor que nós mesmos possamos nos conscientizar de dar valor ao planeta que vivemos. E pessoalmente, vamos melhorar? Uma coisa simples. O que é que você fazia e que você não deve fazer mais? Talvez é pegar e jogar latinha aí de qualquer maneira. Então, dê uma melhorada. Cuide do planeta. E ele fala do Criador. Mas você precisa lembrar de um detalhe. A criação é uma revelação geral, mas se você quiser conhecer mais do Criador, você precisa da revelação especial. E sabe qual é ela? A lei do Senhor é perfeita. As Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia, medite na Bíblia. Ela lhe falará do nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas e o sustentador deste universo. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu um planeta tão lindo e nós sabemos tão pouco dele. Quando a gente começa a ler e a ver sobre o microcosmo, os seres invisíveis, e quando nós começamos a estudar sobre as grandes coisas que existem no planeta, nós sentimos o quanto somos pequenos. Que Deus maravilhoso é o Senhor que criou essas coisas. Uma noite é diferente de outra noite. O sol maravilhoso, a natureza conjugada, o mar, os rios. Oh Deus, louvado seja o teu nome. As flores tão belas e diferentes, os frutos que o Senhor deu para a nossa alimentação, as diferentes iguarias que temos, que tudo isso vem das suas mãos. Senhor, nos perdoe quando somos inimigos da tua criação e nos ajude a ser cooperadores para que esse planeta tão belo, a Terra, para que o universo que o Senhor criou, tenha em nós cooperadores do grande Criador, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sente-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Sempre